Oi, meus amores! Vamos fazer mais uma correção do livro de português? Vamos lá, quarto ano tarde. Peguem o livro e abram na página 75. Na página 75, nós lemos a lenda da galinha da Angola. Lembra que eu falei que era aquela galinha cheia de pintinha e muito bonitinha? Então, na questão 1, pergunta qual o objetivo da lenda. Qual é a resposta certa? Claro que é explicar como surgiu a galinha da Angola. Vocês lembram que a lenda sempre traz um ensinamento para gente? Ela vai explicar o surgimento de alguma coisa? Na questão 2, onde aconteceu essa história? É possível saber quando aconteceu? Vamos lá. Onde aconteceu? Nos campos e na floresta. Por quê? Porque isso nos diz lá no texto. Agora, quando aconteceu, nós já não sabemos. Por quê? Porque se refere a antigamente. Antigamente é muito tempo atrás. Mas qual ano? Não dá para sabermos só com essa palavra antigamente. Vamos para a página 76. Na página 76, pergunta: o narrador da lenda conta a história ou também participa da história? O narrador, nesse caso, ele só conta a história. 4. Circule os verbos utilizados no trecho a seguir para indicar a fala dos personagens. Quais os verbos que indicaram a fala? Foi jurou, rogou, deu e falou. Na questão 5, pergunta o que os dois primeiros verbos indicam sobre o melro. Como o melro estava? O melro estava o quê? Ele estava revoltado. Não é isso? Então, vocês marcaram a segunda opção. Na questão 6, pede que você reescreva o trecho a seguir usando um discurso direto. Essa questão nós vamos corrigir na nossa volta, porque é uma questão que cada um pode ter escrito de um jeitinho diferente, tá bom? Vamos para a página 77. É para encontrar as palavras escritas com M ou N no caça-palavra, tá bom? Então, vocês envolveram essas palavras, não é verdade? E na questão 8, vocês tinham que escrever 3 palavras em cada coluna. Também é uma questão pessoal. Vocês vão corrigir comigo na nossa volta. Vamos para a página 78. Na página 78 é o relembrando. Então, você vai ter que escrever uma palavra só que identifique o que está sendo dito como dica. História fantasiosa que tenta explicar um fenômeno desconhecido. Qual é essa história? É a lenda. Na outra, reprodução fiel da fala dos personagens. Quando eu tenho uma reprodução fiel da fala dos personagens, eu estou falando do discurso direto. Por que o discurso direto? Exatamente pela dica que está dando. É quando ele repete a fala fiel do personagem. Ele não está só contando a história, ele está repetindo fielmente tudo que foi dito nessa história. Depois nós temos uma palavra com N antes das consoantes. Também é uma resposta pessoal, nós vamos corrigir na volta. Depois ele fala, o narrador é quem apresenta a fala dos personagens. O narrador é quem apresenta a fala dos personagens. É o discurso o quê? É o discurso indireto. Na página 79, nós temos exemplo, cantam. Com os conteúdos que nós aprendemos, o que nós podemos falar dessa palavra cantam? É o uso do N, antes o quê? Da consoante. E temos também, exemplo, pombo. Pelo que nós estudamos, o que podemos falar do pombo? O uso do M antes das consoantes. E embaixo, naquela parte eu aprendi a, você só vai marcar o conteúdo que você já domina. Se você ainda tem alguma dúvida, você vai escrever no caderno ou na agenda e não vai preencher. Professora, por que eu não vou preencher? Porque depois nós vamos olhar para ver o que você ainda não domina.
Você só marca o X quando você domina o conteúdo todo. Tá bom, meus amores? Aqui nós terminamos mais uma correção de português e eu peço que vocês continuem fazendo o dever com muita atenção e anotando suas dúvidas. Um beijo e um queijo para vocês.